Boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube, boa noite ao torcedor São Paulino, à torcedora São Paulina. Vamos então dar início a uma manifestação do Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, acerca dos acontecimentos durante a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Belmonte, a palavra é sua. Ok, boa noite a todos. Na verdade, eu não estou nem um pouco feliz de estar nesse lugar. Esse lugar não deve ser ocupado por dirigentes. Esse lugar deve ser ocupado pelo treinador, pelos jogadores, que são as estrelas, que são quem fazem efetivamente a alegria ou a tristeza dos torcedores e por isso deve ocupar esse espaço. O VAR, mas hoje, diante do que aconteceu, o VAR, que deveria trazer segurança ao árbitro no Brasil, traz insegurança. O VAR, que deveria ser um acessório do jogo para ajudar a arbitragem no Brasil, quer ser protagonista do jogo. Hoje, o árbitro da partida marca um pênalti a 1 metro de distância, de frente para o lance. Esse pênalti marcado pelo árbitro, obviamente, no campo, ele tem todas as sensações. O peso da mão do zagueiro nas costas do Marquinhos. A mão do zagueiro segurando o Marquinhos e derrubando o Marquinhos. A bola distante do jogador do Palmeiras. E ele marca o pênalti, corretamente. Mas aí entra o VAR. O VAR, de repente, chama o árbitro numa sala fechada, sem o som, sem nada da partida. E aí traz o quê? O que eu disse no começo. A insegurança do árbitro. E aí o árbitro, não deveria ser assim, perde a convicção, vai ao VAR e anula o lance que a 1 metro dentro do campo ele marcou. Infelizmente, e eu defendo o VAR, acho que o VAR é um avanço no futebol, o VAR no Brasil não é usado de forma correta. Ele é utilizado, muitas vezes, para tirar a responsabilidade de quem deve tê-la, que é o árbitro da partida. É inconcebível que o árbitro, a 1 metro do lance, 1 metro de frente para o lance, marque um pênalti e depois seja chamado pelo VAR para reanalisar o lance que ele havia marcado. Depois, no segundo tempo, um cruzamento na área, um gol contra. Nenhum jogador do Palmeiras sequer faz menção de reclamação. Há uma lamentação. Passava os 40 minutos do segundo tempo. Se dirige ao meio-campo para dar a saída. E, novamente, surge o VAR com suas interpretações de futebol. E com a câmera lenta. É outra curiosidade do VAR no Brasil. O jogo não acontece em câmera lenta. O jogo acontece em uma velocidade única. E essa velocidade deve ser respeitada pelo VAR. Aqui no Brasil, a cada lance que o VAR interfere, é utilizada a câmera lenta, que é o único jeito que não aconteceu no jogo. O jogo não é naquela velocidade. E aí, novamente, o árbitro, por falta de convicção, anula o gol do São Paulo. Então, nós vamos fazer uma representação CBF. O VAR já foi utilizado 7 vezes nesse campeonato em jogos do São Paulo. 6 vezes contra o São Paulo. Uma grande coincidência, é verdade. Algumas vezes acertadas, outras absurdas, como as duas de hoje. Então vamos representar, sim, porque não estamos nem um pouco contentes com a qualidade da arbitragem nos jogos do São Paulo. E aqui, só para encerrar, eu quero parabenizar a comissão técnica, parabenizar os nossos jogadores, porque fizeram uma grande partida contra um grande adversário, líder do campeonato Palmeiras, muito bem dirigido pelo Abel Ferreira. Então, da nossa parte, da diretoria, mais uma vez, como temos dito sempre, estamos absolutamente satisfeitos com o trabalho. Mas é muito ruim quando o trabalho que é feito em campo acaba se perdendo pelo VAR. O VAR, hoje, decidiu o jogo do São Paulo. Resultado final, VAR 2, São Paulo 0. Muito obrigado. Obrigado, Belmonte, pelas palavras. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Hernan Crespo. Então, logo ele se posicione.
Vamos então iniciar a entrevista coletiva do treinador. Primeira pergunta, repórter Marcelo Lima, Rádio Energia 97. Crespo, boa noite. Mais um clássico contra o Palmeiras em que o São Paulo consegue encaixar o seu jogo, jogar bem, jogar melhor. Você acha que, taticamente falando, pode-se tirar proveito de alguma coisa desta partida, pensando no dia 10, o primeiro jogo entre as equipes pela Libertadores, e de alguma forma as polêmicas de arbitragem podem apimentar mais ainda a rivalidade para esse clássico na Libertadores? Boa noite. Já não quero falar do árbitro e do VAR, porque acredito ho muito respeito pela dirigência. A dirigência já falou disso. Acredito que o time jogou um grande jogo contra um grande time. Jogou um grande jogo, taticamente perfeito. Fizemos todo o possível, 2 gols, um pênalti, situações perigosas, mas não alcançou. Isso que posso controlar, isso que a gente pode controlar, fizemos muito bem. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Crespo, boa noite. Hoje você, contra um adversário difícil, líder do campeonato, optou por um esquema diferente com relação à linha defensiva, com 4 jogadores, né? Normalmente você opta pelos 3 zagueiros, sem o Arboleda, optou por povoar o meio-campo. O que você pensou, qual era a ideia e se dentro de campo isso deu certo? Sim, acredito que deu certo em quanto a estrategicamente fomos superiores a um grande time como Palmeiras. Como falei antes, não alcançou para superar no placar, mas sou muito contente pela atuação dos atletas, como entenderam o jogo, técnica e estrategicamente. Você sabe que acompanha perfeitamente, por enquanto eu estou aqui em 6 meses, que São Paulo pode mudar, pode jogar com 3 zagueiros, 4 zagueiros, mas a vontade de ser protagonistas não muda. Os atletas demonstraram ainda outra vez a capacidade de adaptação a situações de futebol. Eduardo Afonso, canais ESPN. Crespo, tudo bem? Boa noite. Crespo, nas 4 vezes que o São Paulo com você enfrentou o Palmeiras, você gostou e nos disse nas suas entrevistas que gostou bastante do que o São Paulo fez em circunstâncias diferentes, né? Numa final de Paulistão, agora num jogo de Campeonato Brasileiro. Dá para falar nesse momento, eu sei que serão jogos completamente diferentes na Libertadores, outro tipo de torneio, jogos eliminatórios, que o São Paulo está preparado para bater de frente com o atual campeão da Libertadores? Goste ou não goste, devo viver o presente. O presente, sabemos que temos muitos desfalques, situações difíceis, atletas recuperando. Então, não posso programar absolutamente nada. Devo viver e ver os atletas que vou a contar nesse momento. Sí sabemos que tenemos un elenco que podemos contar, sabemos que es confiar, mas acredito que acho que tenemos tiempo para falar dessas quartas de final. Agora debemos sentir orgulho de un jogo que fizemos hoje e começar a pensar as quartas de Copa do Brasil contra Vasco a partir de amanhã. Eduardo Rodrigues, GE. Globo.
Olá, Crespo, boa noite. Assim como você não gosta de falar de futuro, você já disse algumas vezes que não gosta de falar especificamente de um jogador em particular. Mas eu gostaria de saber se você poderia falar sobre Emiliano Rigoni, que é um argentino, né, seu compatriota, que tem se destacado muito no São Paulo. Nos 14 jogos que ele disputou com a camisa do São Paulo, ele participou de 10 gols, fez gol hoje, que foi anulado, está sempre ali perto da área. O que você pode falar desse jogador e o que ele tem contribuído para o São Paulo? Obrigado. No, son situaciones, no gusto hablar porque son situaciones que son evidentes. O Rigoni está haciendo molto bien da quando chegou a São Paulo. Estamos todos muito felizes de a sua chegada. Sono realmente preocupado e espero que quando a federação vá ver os errores que aconteceram hoje, poder levar o cartão vermelho justificado da parte de Rigoni. Marcelo Baceggio, Gazeta Esportiva. Boa noite, Crespo. Minha pergunta, já projetando também o duelo de quarta-feira com o Vasco da Gama, o São Paulo ganhou mais um lesionado hoje, né? O Marquinhos, que vinha ganhando destaque na equipe profissional, ainda vai ser reavaliado, é claro, mas saiu machucado. Eu gostaria de saber se você pensa em poupar alguns de seus atletas que já vêm atuando nos últimos jogos de forma consecutiva nesse jogo contra o Vasco, já que o São Paulo venceu por 2-0 e tem a classificação um tanto quanto encaminhada no torneio. Obrigado. Como falei antes, você me conhece muito bem, eu conozco muito bem a você, porque nos vemos cada 3 dias em cada coletiva. Me gustaría, tal vez la próxima vez voy a pegar y voy a comunicar, me gustaría saber si eu pude alguna vez en estos 6 meses repetir os mismos 11. Después si você vou falar de pupar o escolhas, como quiere. A cuestión que nunca pude, acredito, no sé, no lembro de poder repetir os mismos 11. Entonces precisamos de todos de todo el elenco, os atletas ya demostraron las capacidades que pueden jugar tranquilamente todos en São Paulo. Iremos a Río de Janeiro a tentar de conquistar o pasaje às quartas de final con os atletas que acreditamos que van a ser, que pueden hacer un gran trabalho como hasta aquí fizeram. Última pergunta para o técnico Hernan Crespo, repórter Bianca Molina, TV Bandeirantes. Parece que a Bianca teve algum problema, então vamos dar com Ivan Drago, Rádio Transamérica. Tudo bem, Crespo? Crespo, é o seguinte, hoje o Marquinhos, ao que tudo indica, saiu com uma lesão muscular, né? Ele será reavaliado. Pode ser só uma coincidência, porque ele não participou do começo da temporada, mas eu queria saber o seguinte, esse número grande de lesões musculares ainda é uma explicação com relação ao calendário, ou vocês detectaram alguma coisa a mais que possa explicar esse número grande de lesões musculares no grupo? Sí, estamos trabajando para identificar el problema, porque el problema existe, mas al mismo tiempo eu falei, acredito, tres días atrás en la colectiva, São Paulo ya jugó en 6 meses 50 jogos, então é muito difícil e falta muito. Então, de una parte, acredito que es normal. De otra parte, estoy preocupado por la situación, pero la situación aquí no es encontrar culpables, sino mejorar, construir, para que no pueda acontecer otra vez. Mas no es una cosa que vamos a resolver este año, seguramente. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Hernan Crespo. Vamos dar início na sequência com o goleiro Thiago Volpi. Boa noite.
Vamos então dar início à entrevista. Primeira pergunta, repórter Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Oi, Volpe, tudo bom? Boa noite. Depois de uma partida, um clássico que já poderia servir de certa forma um termômetro para o que vai acontecer na Copa Libertadores da América, confrontos importantes contra a mesma equipe, um São Paulo muito superior, evidente em campo isso, né? E até mudando o esquema tático que vinha sendo utilizado. Qual que é a sensação? Obviamente não será boa, mas eu quero a descrição da sua sensação depois de um empate que veio, na verdade, com sabor de derrota, sendo que a vitória, pelo menos no olhar da maioria, era evidente com algumas questões da arbitragem presentes em erros. E você, a sua indignação nos dois lances do VAR estava bem evidente também. Obrigado, Volpe. Abraço. Boa noite, Giovanni. A questão do jogo sendo frio, não analisando a questão de resultado, questão de VAR, eu acho que a equipe se comportou bem, mostrou maturidade contra uma grande equipe, de um clássico que vai liderando o campeonato, então nos dá confiança de saber que as coisas vão melhorar, que a situação hoje na tabela é uma situação que tem tudo para melhorar nos próximos jogos, dá confiança pelo que vem pela frente, porque acho que a equipe teve maturidade suficiente para fazer um grande jogo contra um grande rival. E sobre a situação do tema de arbitragem, uma situação complicada, uma situação difícil para nós jogadores nos envolver, até porque a gente está de cabeça quente ainda, a gente ainda tem a insatisfação do que aconteceu dentro de campo, da maneira como foi tomadas as decisões, mas enfim, acho que foi um bom jogo. Mais uma vez eu volto a dizer, é uma equipe muito madura, muito convicta do que estava fazendo dentro de campo, mesmo mudando de sistema. A gente não vinha jogando no 4-4-2, e isso mostra que a equipe está apta a jogar com diversos jogadores diferentes, em diversos sistemas, contra qualquer adversário. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Tudo bom, Volpe? Boa noite. A gente até tratou sobre esse assunto na última coletiva com o Crespo, que foram os gols de bola parada. E até pegando um pouco de carona nessa tua resposta, você disse que o São Paulo não tem jogado com uma linha de 4 zagueiros, né, de 4 defensores, mas eu queria saber se tem a ver esses ajustes que vocês rotineiramente fazem para evitar gols de jogadas específicas, com essa mudança no esquema tático, de jogar com uma linha de 4 zagueiros. E se me permite, chamou a atenção uma conversa que você teve com o Everton, já no final da partida, vocês dois ali na escada do vestiário, de acesso do vestiário. Papo, que tipo de papo que acontece depois de um jogo tão quente como foi? Obrigado. Boa noite. Sobre a questão do sistema, eu acho que no caso específico de bola parada, não muda muito, na verdade não influencia, né? O que a gente mudou hoje foi uma maneira diferente de marcar dentro da área. Realmente a gente vinha tomando muitos gols de bola parada, principalmente de faltas laterais, né? Tirando a exceção do jogo contra o Flamengo, que acabamos levando 2 gols de escanteio, que mais estava custando e dando trabalho para a gente eram as faltas laterais. A gente fez um tipo de marcação diferente, já tinha planejado essa marcação para o jogo do Vasco, e tem funcionado bem. Acho que quando as coisas não saem de uma maneira, a gente tem que buscar soluções, em vez de encontrar culpados, é mais fácil encontrar soluções, e foi isso que o Crespo e a sua comissão, junto com o Juan, o Ali, o Tobias fizeram, tentando nos ajudar para que a gente não volte a levar mais gols de bola paradas e custar pontos como vinha custando antes. Sobre a questão do Everton, o Everton é um conhecido de longa data, desde a época que eu jogava no Figueirense. Então acho que acima de tudo somos rivais dentro de campo, mas existe uma amizade, um respeito fora dele que termina os 90 minutos. Eu não vejo nenhum problema em estar sentado e conversar com ele nessa correria que a gente vive de jogos. Acho que às vezes é importante, depois que as coisas acalmam,
você encontrar um conhecido e conversar, nem que seja 5 minutos. Como eu falei, o fato de ser rival dentro de campo não impossibilita que a gente não possa conversar e trocar uma ideia, um papo sadio no final do jogo. Fernanda Arantes, SBT. Oi, boa noite. Volpe, eu queria que você falasse sobre a questão de conciliar essas duas competições, o Brasileiro e também a Libertadores, em alto nível, um adversário que vocês já encontraram esse ano, vão voltar a encontrar nessas duas competições também. Como tem sido isso, conciliar o Brasileirão e a Libertadores também? Não é fácil, porque é uma temporada diferente de todas as outras. É uma temporada contínua da de 2020, mas a gente não tem outra coisa para se fazer. Conversava hoje com um amigo que eu prefiro 1000 vezes estar nessa situação que a gente está hoje, de um jogo a cada 3 dias, do que ter semanas livres, porque se tivéssemos semanas livres seria sinal de estar eliminado em alguma competição. Então é uma hora que todo mundo está fazendo um esforço maior em todos os sentidos, seja se privar de fazer coisas fora de treinamento, passar mais tempo em casa, passar inclusive menos tempo com a nossa família, deixando de fazer coisas com eles, para poder usar esse tempo para se recuperar, para estar mais preparado, porque é uma rotina desgastante, é uma rotina de muitas viagens, de muitos jogos. Se eu não me engano, a gente beira aí já a casa dos 50 e o ano ainda tem bastante coisa pela frente. Então é uma temporada típica, mas que vale a pena o esforço. E como eu falei, prefiro 1000 vezes estar assim, jogando a cada 2, 3 dias, porque é um sinal de que a gente está fazendo as coisas bem. Ficamos campeões no primeiro semestre, estamos vivos na Copa do Brasil, vivos na Libertadores, e temos que corrigir um pouquinho no Campeonato Brasileiro para não ficar nessa situação incômoda que a gente vive hoje. Mas eu acho que jogos como hoje mostram que a nossa equipe tem maturidade e que vai sair dessa situação incômoda no Campeonato Brasileiro. Caio Maciel, TV Globo. Ô Volpe, eu queria saber da sua opinião, porque esse foi o 4º jogo contra o Palmeiras nessa temporada e são 2 vitórias e 2 empates, né? Ou seja, o retrospecto é favorável ao São Paulo. Por que você acha que o encaixe do time contra o Palmeiras dá certo? O que muda ali? É uma questão mesmo de encaixe de jogo ou as características dos jogadores? Na sua opinião, por que você acha que o jogo do São Paulo encaixa bem contra o do Palmeiras? Não tinha parado para pensar que especificamente o Palmeiras, nosso jogo encaixa. Eu acho que o que a gente trata de fazer é encarar com muita seriedade, encarar como um clássico. Esse ano, por coincidência, a gente tem jogado mais com o Palmeiras porque foi nosso adversário na fase de grupos do Paulista. Acabamos jogando 2 jogos da final com eles. Automaticamente 2 jogos do Campeonato Brasileiro e temos mais 2 pela frente pela Libertadores, né? Mas é o fato de não confiar, de não entrar dentro de campo achando que porque a gente tem um retrospecto bom contra eles as coisas vão acontecer de uma maneira natural. Não, muito pelo contrário. A gente usa isso como mais motivação ainda para seguir fazendo bons jogos e aproveitar essa sequência positiva que a gente tem tido contra eles. Mas respeitando como qualquer outra equipe, porque é um grande time, é um rival que sempre nos dá muito trabalho. Última pergunta, repórter Bruno Carvalho, Portal UOL. Boa noite, Volpe, tudo bem? Volpe, eu queria fazer uma pergunta em relação à questão física para você. O Crespo estava aí agora há pouco e ele disse que é um problema que eles estão tentando identificar para saber o que está causando tantas lesões. Hoje o Marquinhos se machucou, né? Mas eu queria saber, na visão do jogador, como é que vocês têm lidado com isso e o que você acha que está causando tantas lesões? Se é apenas a quantidade alta de jogos ou se tem mais alguma coisa que você tenha percebido, assim? Obrigado. Boa noite.
É uma situação que incomoda a todos nós, porque ninguém quer se machucar. E com certeza, se a gente tivesse essa fórmula de saber o motivo, a gente já teria feito. O que eu posso falar e garantir com muita autoridade é que todo o grupo de jogadores está fazendo um esforço enorme, seja em cada treinamento, ou seja fora também, como eu falei, se cuidando muito mais do que em todas as outras ocasiões, para não se machucar, para poder estar 100%. Infelizmente, as lesões têm acontecido, não sabemos o real motivo. Com certeza o número de jogos é um fator que pode ser tomado em conta, porque não é fácil engatar uma temporada na outra. E como eu falei, é uma pena, infelizmente tem acontecido, mas da nossa parte posso te garantir que todos estão fazendo o máximo esforço, se cuidando ao máximo, para que não aconteça esse tipo de situações. Encerramos então a entrevista coletiva do goleiro Thiago Volpi. Obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa noite.